Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de estudo da Sagrada Escritura. Para darmos início, vamos fazer a invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo da Sagrada Escritura, especificamente os últimos livros do Novo Testamento que iremos estudar. Exatamente os livros correspondentes à literatura joanina, que vão envolver, então, dentro dessa dinâmica, a primeira carta de São João, a segunda carta de São João, a terceira carta de São João, o livro do Apocalipse de São João. Além destes, também faz parte da denominada literatura joanina, o quarto evangelho, o Evangelho de São João. Eles têm uma dinâmica interessante, pois apresentam uma linearidade com o contexto de suas construções, não é? Há uma certa similaridade de conteúdo entre as cartas de São João e o Evangelho de São João. Possivelmente podem ter sido escritos pela mesma comunidade ou comunidades próximas que teriam como elemento principal a teologia de São João, a teologia do discípulo amado, não é? E isso faz com que elas tenham uma proximidade teológica dentro de um contexto histórico. Nós percebemos que o Novo Testamento, principalmente dentro dessa parte das cartas, elas vão apresentar, muitas delas, principalmente as cartas de São Paulo, um período anterior à escrita dos evangelhos. Algumas cartas são escritas paralelamente a alguns evangelhos. E outras cartas já vão ser construídas dentro de uma realidade contextual e histórica, na qual vão se deparar com um processo pós-destruição do Templo de Jerusalém, separação, né, entre os judeus e os cristãos, a constituição de comunidades, eclesias mais bem formadas em aspectos litúrgicos e teológicos, como também, no caso das cartas de São João, comunidades que já se encontram constituídas por pagãos convertidos. Então, são cristãos que não têm mais tanta ligação com o judaísmo, né, com a ideia judaica inicial que era tão eminente nas cartas de São Paulo, essa constante ligação entre os judeus convertidos e os novos cristãos, né? Então, a ideia, né, por onde passa as cartas de São João é uma outra realidade. Uma realidade que vai se deparar agora constituída por ex-pagãos, de cultura helênica, de fala helenística, né, de fala grega, que vão lidar com uma discussão iminente acerca das práticas, né, filosóficas e religiosas.
Dentro dessa dinâmica, possivelmente essas cartas foram redigidas próxima da região de Éfeso e já nos mostra comunidades que enfrentam discussões acerca das dimensões cristológicas, no sentido de aspectos mais voltados para uma crescente filosofia chamada de gnose. A gnose ela também foi um elemento discutido no Evangelho de São João, mas ela apresenta-se mais abertamente discutida em elementos voltados para as cartas de São João. A gnose é um processo filosófico que coloca o processo de salvação através da transmissão de conhecimento secreto, e esse conhecimento perpassa pela capacidade desse indivíduo de aprimorar-se, né, no estudo individual e a ter a recepção desse conhecimento de uma forma encaminhada através ou de uma relação específica do estudo ou de uma revelação feita através de um mestre, um grão-mestre, ou mais especificamente de um contato místico, talvez com uma divindade. Muito próximo dos elementos constitutivos do que, como vimos nas cartas anteriores, nas aulas passadas, né, de uma nova filosofia, né, de uma nova forma de pensar e encarar. A gnose coloca sempre em xeque a possibilidade de uma releitura do processo histórico de Jesus Cristo. Então, já vamos ter aqui uma realidade sociocultural diferenciada que as comunidades vão enfrentar, principalmente pela miscigenação, né, pela interculturação, e isso faz com que a gnose ela questione a historicidade de Jesus Cristo enquanto pessoa, enquanto realmente ser humano, né? Enquanto assumindo a humanidade. Né? A gnose coloca a possibilidade, e aí vão adentrar várias heresias que vão dar continuidade a muitas discussões dentro da história da Igreja, que são as heresias cristológicas, e que a gnose vai permanecer enquanto movimento, mais ou menos sempre nesse campo de discussão com a ortodoxia, com o conhecimento verdadeiro sobre a pessoa de Jesus Cristo, do quarto, quinto século. Entretanto, como também já abordamos em encontros passados, a gnose ela é um mal que a Igreja enfrenta desde o seu início, que inicia-se nesse contexto histórico aqui apresentado nesse primeiro século, nesse segundo século já do cristianismo, mas que vez ou ora sempre volta a discussões dentro da realidade nossa de igreja, com a qual nós devemos sempre estar em um debate, né? Em uma tensão, a situação de sempre esclarecer a nossa verdadeira fé. Então é uma realidade constante de luta, né, da gnose contra as nossas verdades de fé, e dependendo do contexto histórico, dependendo do período histórico, poderá adquirir vários nomes, né? Poderá em determinado momento ser chamada de espiritismo, kardecista, poderá ser compreendido enquanto maçonaria, poderá ser compreendido em determinado momento como a nova era, poderá ser compreendido, né, mais recentemente, há um tempo atrás, né, a era de Aquário, poderá ser compreendido em determinados aspectos, até mesmo como o protestantismo. Então, dentro de uma dimensão mais ampla, elementos gnósticos sempre retornarão
a essa discussão, fazendo parte do que a gente sempre percebe quando estuda a história humana, né? Que eventos sempre vão e sempre retornam, muitas vezes mudando certa roupagem, mas o interior permanecendo sempre constante. Então essa ideia, né, da literatura joanina, o caminhar por essa discussão e esse esclarecimento é sempre importante, né? E nesse caso a primeira carta, as cartas de João são sempre elementos muito substanciais para que possamos compreender essas realidades e de que, principalmente, a nossa igreja sempre foi contra e sempre defendeu a fé verdadeira da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro elemento importante, além da questão histórica, se realmente Jesus Cristo foi, né, assumiu realmente a encarnação, né, o processo de encarnação do Logos, há certos pensamentos gnósticos que, por exemplo, consideram de que não era verdadeiramente uma pessoa, era só uma imagem, um ser espiritualizado, né, um espírito de luz. Temos uma relação de que talvez Jesus Cristo fosse um avatar e que o Logos, ele quase que como é muito comum dentro do Espiritismo, vamos pensar assim, né? Há uma certa incorporação do Logos pela pessoa do Jesus e aí ele torna-se o Cristo. Enfim, são aberrações, são heresias que vão sempre estar presentes e que, como vimos agora, podem sempre estar sendo reproduzidas de alguma forma ou de outra, mas que, acima de tudo, João sempre percebeu isso como um movimento anticristão. E em alguns elementos vai nomear muito desse processo como anticristo também. Então essa abordagem, né, de perceber as mudanças existentes do pensamento sobre Cristo desemboca na possibilidade do discernimento dos Espíritos, um dom do Espírito Santo, de percebermos quando isso, como um lobo, né, fica circundando o nosso rebanho, né, as nossas ovelhas. E João prontamente já se coloca nesse sentido de defesa da fé. Em termos mais históricos, temos 3 cartas que possivelmente fazem parte do grupo de 7 cartas atribuídas a João. Entretanto, com o decorrer da história, 4 foram mais ou menos que perdidas, tanto pelas perseguições que a igreja sofreu do Império Romano, ou por alguns outros motivos, né? Porque o Império Romano destruía a dimensão da Bíblia mesmo, né? Não da Bíblia como conhecemos hoje, mas dos escritos cristãos. Então, muitos cristãos deram a vida protegendo cartas como essa, protegendo o Evangelho, né? Protegendo a memória, né, viva do Cristo. E isso fez com que, talvez, se não tivesse ocorrido dessa forma, pudéssemos ter mais contato com essa literatura e mais esclarecimentos também, possivelmente, sobre toda essa teologia, né, de Cristo. Entretanto, no transcorrer da história, pela ação do Espírito Santo, essas verdades foram sempre muito bem dinamicamente trabalhadas em comunidade, pela ação da igreja, né? E isso foi com que nós tivéssemos, embora não tendo a documentação escrita, mas pela tradição, né? Pela transmissão oral, pela tradição apostólica, tivéssemos a verdade absoluta da fé. E aí é um embate que vamos ter muitas vezes com outras religiões, principalmente os protestantes, porque existirão situações nos quais a transmissão apostólica é a
principal responsável de ação do Espírito Santo pelo tesouro da nossa fé, né? Mas, voltando para a dinâmica, a terceira carta de João parece ser, na verdade, a primeira carta escrita de todas elas, pelo menos das três, de certo. E é uma carta realmente muito direcionada, especificamente, para correção individual, né? Então, todas as cartas de João são curtinhas, mas a terceira ela é muito focada e direcionada para questões mais habituais. A primeira carta de João traz em si uma similaridade com o quarto evangelho, em alguns pontos, né? Elas trazem uma dinâmica muito interessante de um prólogo, né? Então é interessante como a literatura joanina ela tem essa característica, né? Desse prólogo, quase que como para ser lida em um processo litúrgico, né? Dentro de uma ação litúrgica mesmo, e sempre reforçando a profissão de fé, né? Dentro do aspecto da primeira carta, né, nós podemos compreendê-la como sendo possivelmente uma carta dividida em algumas partes, né? Nós vamos ter uma introdução que vai mais ou menos dominar aí os 4 primeiros versículos do primeiro capítulo, né, onde vai tendo o testemunho e comunhão do Pai e o Filho. Posteriormente, vamos ter o corpo da carta, né, e, por fim, a conclusão final, né, que volta ao tema da comunhão com Deus. E isso vai mais ou menos elencar dessa forma. Dentro do corpo da carta, nós vamos ter 3 partes importantes que vão direcionar e reforçar a fé da comunidade. Que nós temos uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte. Uma primeira parte que vai pegar o capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 28, e que nessa primeira parte ele nos coloca uma dimensão temática de Deus é luz. E é interessante como essa relação, né, se faz uma dinâmica paralela com Jesus, que também é apresentado no quarto evangelho como sendo também a luz. E nesse caso, João coloca, né, para nós e nos apresenta nesse transcorrer dessa primeira parte, de que caminhar na luz nos coloca em algumas situações ou condições, né? Então, quando entendemos que Deus é luz, para caminhar na luz, nós devemos, essencialmente, e João apresenta isso, devemos evitar os pecados e nos purificarmos no sangue de Jesus Cristo, como primeiro grande elemento, exatamente nos versículos que vão de 1 a 5 e de capítulo 2, versículo 2. Devemos também, como exigência do caminhar na luz, observar os mandamentos e principalmente a dimensão do amor fraternal, né? Isso ele aborda no capítulo 2, versículo 12 a 17, e também nos faz uma ressalva de que caminhar na luz também nos imputa uma responsabilidade de não amar o mundo e os seus prazeres. E essa dimensão do mundo, né, nos coloca sempre numa dimensão de que, para permanecermos na luz, na santidade, nós devemos ser diferentes, né? Devemos ter uma vida moral diferenciada, né? Então devemos evitar as tentações do mundo e os seus prazeres. E isso
primordialmente, né, vivendo uma vida de amor fraternal. Uma outra característica importante do caminhar na luz é sempre se colocar contrário aos anticristos, né? Sempre nos colocarmos de prontidão em defesa da nossa fé. Sempre professarmos a fé em Jesus Cristo, segundo a tradição apostólica. Devemos sempre estar atentos à presença, né, desses anticristos, que podem ser essas dimensões de propagandas, filosofias, formas de agir, relativismos, que nos coloca distantes da nossa verdadeira fé em Jesus Cristo, que tira de nós a graça da salvação ofertada por Cristo, né, em puro sinal de amor de Deus. Então, nos tirar, né, de nós a graça da salvação no corpo e sangue de Jesus Cristo. Os anticristos sempre vão tornar ou tentar tornar essas verdades como relativas, e devemos estar atentos, pois devemos permanecer sempre caminhando na luz. Uma segunda parte, né, corresponde ao capítulo 2, versículo 29, que vai até o capítulo 4, versículo 6, onde João nos apresenta a dinâmica de que Deus é justiça, né? Então, essa ideia de Deus é justiça nos coloca numa premissa de que somos filhos de Deus, e dentro disso João nos manifesta uma realidade de uma plenitude no futuro, né? Mas que já aqui, nessa nossa realidade, nessa nossa terra, né, já podemos distinguir. Então, somos filhos amados de Deus, né? Filhos no Filho, né, de Deus. E que estamos diante de uma realidade que se manifestará plenamente no futuro. Entretanto, já podemos, neste momento e nesta vivência de filhos de Deus, nessa vivência de corpo de Cristo, nessa vivência de amor fraternal em comunhão uns com os outros, de vivenciar, de distinguir essa realidade, né? Então, para dentro disso, né, de que Deus é a justiça, devemos evitar o pecado, né? Devemos observar essa ação profunda de obediência às instruções e à vontade de Deus, e de realizarmos verdadeiramente no mundo uma ação do amor ágape, do amor fraternal uns pelos outros, na potencialidade de mostrar no mundo a presença do Cristo. Deus é justiça, Deus é justo, né? Então, essa importância nos coloca numa condição de que devemos acreditar verdadeiramente em Cristo, no Filho de Deus encarnado. Ou seja, que Deus assume a dimensão humana, que os eventos, né, ou o grande evento do Cristo, né, aconteceram realmente nessa história, né, nesse nosso momento, né, de vida, de existência. Que Deus realmente assume a condição humana, que Ele realmente se encarna, Ele realmente viveu conosco, Ele realmente esteve e caminhou conosco, né, enquanto humanidade. E isso é primordial
para termos a graça da justificação e da justiça de Deus. Na terceira parte, o tema primordial que foi abordado, foi nos apresentado no quarto evangelho, também apresenta-se aqui de uma forma muito objetiva, direta e renovada, no sentido de que essa terceira parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 5, nos coloca que Deus é amor. Deus é caridade. Então, há uma premissa sobre o conceito da caridade, porque Deus verdadeiramente nos mostra o seu amor. E ao nos mostrar o seu amor, nos convoca a sermos seus filhos e também, desta forma, termos a obrigação nossa ao amor. Por recebermos a graça do amor de Deus, temos também uma obrigação com esse amor. E isso, munidos da fé, em Deus, nos coloca que quem nasceu de Deus, quem é capaz de observar os mandamentos e quem, desta forma, vive o amor verdadeiro, vence também o mundo. Assim como Cristo venceu o mundo, venceu a morte, se também vivermos uma fé de nova criatura, vivermos a fé de observar as suas instruções, os seus mandamentos, seremos também, através de uma vivência do amor, capazes de vencer o mundo. Amor esse nessa dimensão cristológica, de dar a vida pelo irmão. E dessa forma a carta de João, primeira carta de João, nos coloca e nos reforça, no sentido de enfrentarmos agora, num momento em que já não temos mais os apóstolos, já enfrentando outras realidades, de estarmos diante de uma sociedade que nos olha de forma estranha, que nos persegue, que tenta trazer o mundo, tenta colocar em nós a sua filosofia, a sua forma equivocada de compreender o que nos foi revelado. A primeira carta de João nos coloca nessa dimensão de compreendermos e termos força para vivenciarmos melhor a nossa fé e a nossa forma de sermos Cristo no mundo. Há alguns pontos importantes de que, e isso é muito destacado nesse momento das cartas, que vai ser um termo muito importante dentro dessa carta, que é a koinonia. E nesse aspecto, diferentemente da gnose, e diferentemente de outras formas de compreender a salvação ou de compreender a finalidade da nossa existência, é de que a fé nos coloca numa dimensão de vínculo uns com os outros. E nos coloca numa dimensão de comunhão. Então, por ação do Espírito Santo, o termo koinonia nos coloca na ideia de que estamos
né? Vivemos uma religião, vivemos numa vida nova de comunhão uns com os outros. O cristianismo nunca foi uma religião individual. O cristianismo é uma forma de vivermos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. A manifestação do Espírito é sempre uma manifestação do encontro no amor. E desta forma, podermos ser verdadeiramente filhos no Filho de Deus. Podermos ser verdadeiramente Cristo no mundo. Isso é a grande arma que temos contra todas as outras formas de filosofia, ideologias, teologias, aberrações, heresias, gnoses. Nós vivemos uma vida na qual nascemos para uma vida com Deus e em Deus, né? E para Deus. Acolhemos a tradição apostólica. Sempre iremos nos opor ao erro, né? Vamos sempre, através da ação do Espírito, discernir sobre o que é verdadeiramente a vida, né? Que exige de nós um amor aos irmãos. Nós somos capazes de resistir ao mundo e às suas tentações, aos desejos da carne e dos olhos, né? Principalmente a avidez às riquezas, a termos um coração puro. Somos capazes de confessarmos os nossos pecados, confiamos no nosso Salvador e, acima de tudo, temos a certeza da vitória. A primeira carta de João, nos coloca nessa dimensão de testemunho de nossa fé. Sempre que estaremos em situações complexas, não é? E muitas das vezes isso vai vindo na nossa vivência de experiência de igreja, teremos sempre momentos na nossa vida que necessitaremos confirmar, reconfirmar a nossa fé, mas acima de tudo assumirmos a capacidade de testemunharmos com a nossa vida o amor de Deus. A segunda carta, ela também tem algumas características interessantes. É uma carta, né, que vai também ser direcionada especificamente a uma determinada situação, né? Mais uma vez, ela se coloca, né, como nos traz, né, como um elemento principal essas duas verdades de fé. Então veja que a realidade que a comunidade de João enfrenta é complexa nesse mundo pagão, né? A necessidade, né, de termos uma fé concreta e de sempre colocarmos a nossa fé sempre dado a testemunho dela, né? Então, a segunda carta de João, mais uma vez, vai apresentar toda uma discussão em volta do processo gnóstico e como a comunidade deve ficar atenta a não cair nessas tentações, né? Nas heresias dos sedutores, porque a gnose, essas outras filosofias relativistas, né, elas começam com diálogos doces, sedutores, né, e aí começam a quebrar a nossa mentalidade, né, principalmente, como comenta no versículo 7, né, o não reconhecimento de Jesus na carne, né,
o não processo de encarnação de Deus, né? E toda essa necessidade, né, de mantermos essa nossa fé, né? E João nos coloca o cuidado que devemos ter, né, principalmente em dois aspectos que são levados à relativização, né? Que devemos ter como um mandamento principal esse amor fraternal. Pois o amor fraternal, de verdade, a gente já estudou isso nas cartas de Paulo também, eles vão se manifestar verdadeiramente se forem feitos pela ação do Espírito Santo, né? Mas os anticristos nos colocam numa dimensão de que isso pode ser relativizado, né? Como também pode a pessoa do Cristo e a encarnação e todo esse processo de oferta, né, de Jesus Cristo pela nossa salvação, né, também pode ser relativizado. E mais uma vez, a segunda carta volta a nos alertar da necessidade de termos cuidado com esses falsos profetas, com esses anticristos, e a necessidade verdadeiramente de vivermos uma vida ética e moral no amor na dimensão cristológica. Então percebemos que as cartas de João nos colocam numa realidade constante de luta, né, contra esse processo herético, né, das situações que até mesmo podemos perceber nos dias de hoje, de que estamos sempre lidando com situações do mundo dos anticristos, que na verdade nos colocam uma possibilidade de relativizarmos a nossa fé. E nesse contexto, João nos alerta a termos cuidado com isso e sermos firmes ao ponto de darmos testemunho da nossa fé com a nossa vida, né? Sermos, assim, mártires nesse conceito do testemunho. E aí, compreendemos, como podemos ter percebido, e é interessante que possamos ler essas cartas, pois elas são rápidas, mas vamos mostrar essas situações. E aí adentramos, talvez agora, no livro do Apocalipse. E talvez este seja o livro que os cristãos, de uma forma geral, né, dado as suas formas de como chegar e nos aproximarmos do livro, termos aí, né, um processo de dificuldade de interpretação. Por quê? Porque existe um processo de que devemos nos direcionarmos ao texto. Esse processo é chamado pelos estudiosos de exegese. Como eu vou para o texto, né? Então, eu devo ir para o texto munido de elementos capazes que eu possa compreender o texto. Então, eu devo ir tendo um coração franco, verdadeiro. Devo me aproximar do texto sem ideologias próprias, né, em busca da compreensão verdadeira à luz de Cristo e à luz da tradição apostólica. Dependendo de como se faz esse processo de chegar ao texto do Apocalipse, você pode tirar aberrações sobre o significado do texto, que foi o que aconteceu em muitos momentos históricos com as seitas, né, que existem e que existiram aí, principalmente em vários momentos, né, da época nossa histórica.
Então é interessante, um elemento importante, só a título de explanação sobre esse tema, é que sempre a cada 1000 anos há sempre um movimento de entendimento de fim do mundo, né? Ou da proximidade disso. Então, próximo a 1000 anos depois de Cristo, houve, sim, grupos que liam esse texto numa dimensão chamada de milenarista. Ou seja, de que teríamos aí o fim do mundo. Próximo ao ano 2000, mas nem tanto, né? Mas no ano 2000, quem vivenciou também percebeu um ar de fim do mundo, né? Mas antes desse processo na história da igreja, tivemos algumas aberrações, como por exemplo, dentro lá dos Estados Unidos, a seita dos adventistas, né? Mas até mesmo antes deles, eles faziam cálculos, né, para determinar o fim do mundo. E isso aconteceu, né? Percebemos que o fim do mundo não aconteceu. E os adventistas ainda permanecem até hoje, não sei como, eles conseguem manipular as pessoas para que elas acreditem ainda na sua seita, né? Tivemos ainda próximo já mais perto da gente, né? A seita do John Jones, se eu não me engano, que também era uma seita de fim de mundo, né? Que uma seita dessas protestantes que também lia o Apocalipse de uma forma estranha, né? Então, como vamos ler um livro como o Apocalipse sem a ajuda de uma mãe, né? Sem a ajuda adequada para compreendermos as mensagens que são nos reveladas nesse livro? Para compreendermos isso, a igreja compreende a necessidade de entendermos os gêneros literários. Durante esse transcorrer dos nossos encontros, isso foi algo que sempre nós procuramos trazer para que possamos compreender como devemos chegar próximo do livro. E um dos primeiros passos é compreender o gênero literário. Depois o texto no seu contexto. E a partir daí, com uma visão cristológica e um cuidado e uma orientação eclesiológica, compreendermos o texto. E quando falamos sobre o Apocalipse ele é um livro que apresenta, na sua maior parte do texto, um gênero literário chamado gênero apocalíptico. E para compreendermos o que é o gênero apocalíptico, nós devemos entender o que é a abordagem escatológica. São nomes complicados, né? Mas, enfim, a abordagem escatológica, ou um texto escatológico, remete a um texto sobre o final dos tempos. E na literatura bíblica, nós vamos ter dois tipos de gêneros literários, enquanto texto completo no final, que abordam, que fazem essa visão escatológica. Os dois principais são o gênero profético e o gênero apocalíptico. Dentro dessa abordagem, existe uma diferença entre o gênero profético e o gênero apocalíptico. Se nós formos relembrar o nosso estudo sobre os livros proféticos, lembre que a gente tinha uma ideia da história de forma linear, e no sentido de que o livro profético ele vai ser dimensionado numa dimensão linear, na qual Deus convoca um profeta. Esse profeta
pela ação do Espírito de Deus, ele vai ser capaz de falar as verdades de Deus para a comunidade e para o poder vigente, né? Os reis, no caso da literatura profética. Então, a abordagem escatológica profética, ela é feita baseada nessa dimensão de escolha do profeta. O profeta vai mostrar os erros segundo a palavra de Deus, os erros segundo a vontade de Deus, segundo as instruções de Deus, os erros cometidos tanto pela comunidade a que se dirige, como também os erros, muitas vezes, acerca dos imperadores, dos reis, do governo vigente, né? E o quanto isso se afasta da vontade de Deus e o quanto isso nos leva a uma situação de, vivendo num sistema de opressão, né? Uma vida sofrida, uma vida oprimida, não só de forma social, que acontecia nesse período, de injustiças, de perseguições, mas também em aspectos religiosos. Porque não existe diferença entre o meu viver enquanto elemento social e o meu viver enquanto também elemento espiritual. A minha vida, ela é una. Então, viver a vida em comunidade, viver a vida em sociedade, é também viver a minha vida em dimensão espiritual. É a koinonia, é a dimensão de que eu não posso me afastar dessa realidade. Eu não posso ter uma fé, em determinado momento eu ser um homem de fé e de espiritualidade, em outro momento eu ser uma outra pessoa dicotômica, que vive uma vida social totalmente diferente e em muitos aspectos totalmente distinta da minha vida enquanto religião, né? Ou seja, a minha prática de vida não pode ser distinta daquilo que eu digo que eu tenho fé. Os profetas criticavam essa dimensão. E nesse caso da linha escatológica profética, havia sempre uma dimensão, em muitos dos livros, lembram? Que a gente vai colocar como o dia do Senhor. Então, haveria o dia do juízo de Deus, onde seria colocado o dia do Senhor. Nessa dimensão, haveria uma transformação da realidade, né? Ou seja, nesse fim dos tempos, né? Haveria uma transformação dessa realidade e a história continuaria nessa nova mudança promovida por Deus nesse dia do Senhor. Então, há uma linearidade e a comunidade participaria desse processo transformador da ação de Deus e assim teríamos uma vivência e uma continuidade da vivência da vida agora nesse processo transformado. A dimensão, outra dimensão escatológica, então, é a dimensão da abordagem apocalíptica. E a dimensão da abordagem apocalíptica, ela vai ter algumas características que a diferem da profética. Por exemplo, na dimensão apocalíptica, existe, né, primeiramente, uma ideia na qual a história se dará em momentos de eras, ou seja, em etapas, em momentos, em determinadas situações. Similarmente ao processo profético, o povo a qual o texto vai ser construído está também dentro de um processo opressor, de um processo de sofrimento, de um processo de injustiças, de um processo de perseguição. Entretanto, a figura que será chamada será a figura de um determinado elemento, poderíamos classificar como profeta, mas lembra que a ideia maior
é a ideia de um visionário, né? E aí é um outro aspecto, porque lembra, o profeta na literatura profética é um ser social de crítica social. Mas na dimensão apocalíptica é um visionário, né? No sentido de que ele vai ter algumas características que diferem. E a literatura, então, Deus traz essa pessoa, né? E através de uma realidade transformada, né? Seja através de revelações em sonhos, revelações conduzidas por ações de teofanias, anjos, começa a haver um entendimento da realidade. Esse visionário, né, esse profeta, ele irá também fazer críticas sociais. Críticas sociais ao povo, à comunidade, críticas sociais às dimensões de poder. Então, no caso, né, aos reis, aos imperadores, né, ao sistema dominador ou dominante. Só que há uma diferença. Essas críticas, pela característica da literatura apocalíptica, é camuflada, vamos dizer assim. Ela vai ser uma crítica através de símbolos, né? Vai ser uma crítica disfarçada para que o texto não seja compreendido por todos, mas só por aqueles capazes, né, de compreender o que está sendo abordado. Então a gente vai implicar de que a literatura apocalíptica, ela continua fazendo uma crítica social, ela continua também fazendo uma crítica na dimensão espiritual, apontando os erros do povo, apontando os erros dos imperadores. Entretanto, isso de uma forma codificada. E para compreendermos, diferentemente da literatura profética, para compreendermos verdadeiramente o conteúdo da literatura apocalíptica, nós precisamos ter entendimento do código. E aí vamos chamar isso de chaves de leitura. Nós, por exemplo, o apocalíptico, a literatura apocalíptica vai me dar um sinal, um símbolo, não é? Um bicho um animal monstruoso com 21 cabeças. Não é real, tá? É só. E aí eu preciso entender o que é que significa essa dimensão desse animal, como esse animal é descrito, o que significa essas 21 cabeças, o que significa o número 21 para compreender. Então eu preciso ter uma chave de leitura, né? Eu preciso ser capaz de decodificar o código. Mas essa carta, esse texto é feito dessa forma para não ser compreendido por todos, mas unicamente é uma forma de promover uma exclusividade entre o autor do texto e o leitor do texto. Só é uma comunicação entre eles. E isso é característico da literatura apocalíptica. Uma outra questão dessa abordagem escatológica da literatura apocalíptica é de que na literatura profética nós temos o dia do Senhor, né? Na dimensão apocalíptica nós também teremos esse dia da vinda, né? Para o julgamento final, para a determinação e avaliação do que está acontecendo na história. Só que aí vai existir uma diferença. Deus irá enviar, né, um representante seu. Esse representante será o elemento julgador. E uma característica, né, ele será o portador da luz, será o bem.
E esse elemento, esse ser enviado, será o que promoverá uma disputa entre os promotores do mal e os representantes do bem. E haverá uma disputa entre esses dois grupos, tendo como vitorioso os representantes do bem. A partir desse ponto, haverá uma destruição de toda essa realidade, de todo esse mundo, e após isso teremos uma nova criação. E dentro dessa nova criação, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, aqueles que permaneceram fiéis à sua palavra, aqueles que, apesar de tudo, mantiveram a sua fé, esses participarão dessa nova criação. Isso é a característica geral da literatura apocalíptica. E na Bíblia, onde encontraremos então textos apocalípticos? No Antigo Testamento, e isso já se manifesta no Antigo Testamento, na dimensão do messianismo, principalmente no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, perceba com calma, lembram? É uma literatura apocalíptica, como nós comentamos quando estudamos o Antigo Testamento. Por quê? Ele segue essas características. Ele terá o Filho do Homem como sendo esse ser que irá acabar com todo o mal e recriará toda uma nova realidade. Um outro texto que teremos agora no Novo Testamento será o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, para termos a sua compreensão real, devemos ser capazes de decodificar os códigos, para compreendermos a quem ele vai se referir. Entretanto, Apocalipse seguirá os passos da literatura apocalíptica. É um livro que nos aborda uma dimensão escatológica, mas que nos trará próximos a essa realidade de opressão. Apocalipse, possivelmente, Apocalipse em grego, significa revelação. E o que significa revelar? Significa tirar o véu de algo que estava encoberto. E a partir daí sermos capazes de compreender a realidade. Apocalipse, no caso, vai apresentar todos os elementos da literatura apocalíptica e fará com que possamos compreender esse momento final, esse elemento escatológico, e nos colocará numa situação em compreendermos a nova realidade, a nova criação. A Apocalipse foi feito, possivelmente, dentro de uma comunidade que já enfrentava uma realidade de perseguição do Império Romano, uma franca disputa com os judeus, que aí já no caso já se apresentava o judaísmo rabínico, uma comunidade ou muitas vezes uma realidade das comunidades cristãs já constituída por ex-pagãos, mas que já muitas das vezes se esqueceu das verdades da fé. Então, perceba que em muitos momentos Apocalipse vai criticar a realidade agora não só nesse momento do povo, mas do povo de Deus, agora os cristãos. E aí, em cada uma das comunidades. Os profetas antigamente criticavam o povo de Israel, porque era aquele povo fechadinho ali. Agora, em Apocalipse,
nós vamos ter várias comunidades com realidades diferentes. Então, haverá uma crítica ferrenha a essas comunidades, às suas práticas, à falta desse amor fraternal, à falta dessa unidade, à queda no pecado, o amor às riquezas, não é? A exclusão dos mais pobres, o não cuidado e zelo pela liturgia. Então, Apocalipse critica essa realidade das comunidades. Apocalipse mostra as passagens das eras de dominação do povo, para mostrar sempre a presença de Deus em todos os momentos que tivemos de dificuldade. Apocalipse critica, não é, ferrenhamente como as forças do mal, o sistema opressor dominante dentro do seu contexto histórico. Apocalipse nos relembra de que haverá, sim, não é, um encaminhamento tanto, não é, do Filho de Deus como da mulher poderosa vestida, não é, com o sol, que terá um determinado momento em que tudo isso será julgado e as forças do bem vencerão definitivamente as forças do mal, que, como vimos na literatura joanina, os anticristos, não é? O mal, a besta, a fera, o dragão. Teremos a vitória do bem, pois sempre o bem vencerá. Isso já é a verdade definitiva. E que após esse momento, tudo passará pelo juízo de Deus. E a partir desse juízo de Deus, aqueles que permanecerem na fé, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, estes serão convidados para participarem da nova criação, desse novo momento, desse novos céus e terras, dessa nova Jerusalém. Apocalipse, durante muitos anos foi pensado como o livro do fim do mundo. Mas, na verdade, Apocalipse não é um livro para nos promover temor, nos promover medo. Mas, pelo contrário, Apocalipse é um livro para nos dar esperança de que viver a vida, viver uma vida em Cristo, viver uma vida de amor ágape, viver uma vida de ética e moral cristã, em determinados períodos do mundo, nos colocará em tensão, em provação, nos colocará em situações de perseguição, sofrimento, mas que, apesar de toda essa opressão que o sistema dominador nos coloque, sejam eles imperadores, reis, presidentes, líderes políticos, juízes, enfim, o poder do sistema nos coloca em situações de opressão, nós temos a certeza da vitória em Cristo. E de que, passado esse momento, haverá com certeza, não é, a vinda do enviado de Deus para julgar o mundo e que as forças do mal serão todas destruídas. Teremos a vitória das forças do bem e, para todos aqueles que confiaram e viveram uma vida verdadeiramente de fé na palavra de Deus, de fé no Evangelho, de uma vida cristã em comunidade, para todos estes que tiveram esta vida, estará sendo ofertada e garantida a nossa participação numa nova criação. Apocalipse é a esperança do cristão. Apocalipse é a esperança definitiva no amor de Deus para conosco. Apocalipse é uma forma de compreendermos que, em momentos muito difíceis da nossa vida, nós temos a certeza da vitória em Cristo.
E que, como aquela que trouxe e que participará dessa vitória, e que iniciou também esse processo de vitória, ao ser capaz de nos trazer Deus, de nos dar a presença de Deus no seu Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora, que ela possa interceder por cada um de nós, para que tenhamos a fé no seu Filho, a fé na igreja, mas acima de tudo, para que possamos ter a perseverança necessária e a esperança nessa nossa participação nessa nova criação. Peçamos a Nossa Senhora que possamos viver uma vida plena, uma vida convicta, uma vida de fé, na esperança da ressurreição. E que, como todos os momentos em que estudamos nessa nossa jornada, possamos compreender de que, quanto mais nos aproximarmos da Sagrada Escritura, mais teremos força para testemunharmos nossa fé no mundo e, nos alimentando de uma vida litúrgica e sacramental, termos a força de viver a vida de forma digna, de sermos cristãos no mundo, mas acima de tudo, de termos sempre, apesar de todas as dificuldades, a esperança na vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.